nós temos avós e avós, todos nós somos netos de alguém, e esse governo está roubando os nossos avós hoje, roubando centenas de milhares de idosos, e eu não estou vendo ninguém falando nada sobre isso aqui, ou tentar criar alguma legislação para proteger os idosos. Não, 6 bilhões de reais sendo roubados. E curiosamente, quem que está envolvido nesse esquema de corrupção? O irmão do presidente. O irmão do presidente recebendo a Polícia Federal, roubando mais e mais. Mas não é isso que eu quero falar. A minha intenção, quando eu pedi o tempo de liderança, era contar uma história para vocês. Em novembro de 2023, quando saiu o resultado das eleições, eu sei que a maioria dos que estão aqui agora ficaram muito tristes. A gente ficou num momento sem esperança no nosso país. Mas eu sempre digo, Deus escreve certo por linhas tortas. De lá para cá, 2 anos e 6 meses se passaram. E naquele momento que nós estávamos sofrendo aquela desesperança, aquela falta de esperança de que o Brasil pudesse dar certo, foi mudando ao longo do tempo. E o principal agente que fez a gente voltar a acreditar que o Brasil pode dar certo, não foi a direita, não foi a oposição. Acreditem se quiser, meus amigos. Quem tem ajudado o Brasil mais do que nunca é o Lula. Sim, é o Lula. O Lula conseguiu fazer em 2 anos e 6 meses o que a oposição, a direita, os conservadores não conseguiriam fazer em 40 anos. Lula está destruindo a história do PT e destruindo o seu legado. Nós estamos falando de uma rejeição de 60%, algo tão humilhante, tão vergonhoso. E eu sei que os meus colegas do outro lado do plenário entendem o que eu estou falando, que vão sofrer muito para se reeleger em 2026. Tão humilhante, tão vergonhoso, que algo inédito conseguiu acontecer aqui. Um partido de centro recusou um ministério. Quão sujo, quão podre deve estar um governo para um partido recusar um ministério? É porque ele colocou na balança. Estar próximo a esse governo é muito mais prejudicial do que qualquer benefício, cabide de emprego, emenda e dinheiro que o ministério possa dar. E é isso que União Brasil fez. Por isso, quem está me acompanhando, eu peço a todos nós agora uma salva de palmas ao deputado federal Pedro Lucas. Pedro Lucas está conseguindo limpar o nome do União Brasil. E também eu tenho que agradecer, porque é uma pessoa que tem ajudado muito a oposição, que veio para somar, que é o nosso querido Sidônio. Eu já disse, nós vamos ter que erguer uma estátua para o Sidônio. Em 4 meses o Sidônio conseguiu pegar um governo ruim e transformar em péssimo. Palmas para o Sidônio. Nós estamos numa situação onde o governo perde para quase todo mundo que aparece na pesquisa, gente. Vamos lá, partidos de centro e centro-direita. Todos os adversários que aparecem na pesquisa contra o presidente ganham. Você já viu isso alguma vez? Com a máquina na mão, gastando milhões em propaganda, cabide de emprego, tentando comprar Deus e o mundo, comprando a imprensa, ele perde. Bolsonaro, Tarcísio, Michele. Eu acho que qualquer um de nós aqui que concorrer contra o Lula ganha do jeito que a situação está indo. Então é normal que os partidos queiram se afastar desse governo. Mas não adianta querer se afastar desse governo e acreditar nessas narrativas de que esse projeto de lei é para proteger o meio ambiente. Peraí, gente. Qual é o governo que detém o recorde de queimadas? É Lula! Qual é o governo que detém o recorde de mortes de indígenas? Qual é o governo que detém o recorde de feminicídio? Qual governo detém o recorde de mortes por dengue? Então é esse governo que vocês querem aprovar as leis? Onde tudo que ele põe a mão apodrece? Vocês realmente acreditam que esse projeto de lei para criar um fundo que não precisa de licitação, para gastar da forma que eles quiserem, é para proteger o meio ambiente? Um governo que está fazendo um evento de proteção do meio ambiente e que para organizar o evento ele está desmatando a Amazônia para criar uma tal Avenida da Liberdade? Está na hora de todos que estão aqui entenderem. Está na hora de afastar desse governo.
Já não é mais quem sai por último apaga a luz. A luz já nem existe mais, é só trevas. Onde esse governo põe a mão, vira um desastre. Nós estamos falando, tudo está mais caro no Brasil. Tudo! As pessoas estão voltando a passar fome, porque o arroz está mais caro, porque a gasolina está mais cara, tudo está mais caro. Queridos amigos, sabe o que mais está mais caro? Popcorn and ice cream. Está tudo mais caro. Mas era isso que eu queria falar. Pensem bastante antes de acreditar nas narrativas desse governo. Não coloquem sua digital e seu nome mais nada do que esse governo apresente, porque tudo isso vai assombrar vocês ao longo das suas vidas políticas. E obrigado, presidente, pela sua generosidade de me conceder esse tempo de liderança para poder falar aqui. Espero não ter te incomodado.